Pergunta o seguinte: você cria filhos para serem eternas crianças ou para serem adultos de verdade? Eu sou a Cissa Kloster, esse é meu pai, Ney Kloster. Nós ajudamos as mães que estão se sentindo sobrecarregadas, estressadas com o dia a dia da família, a envolverem todos no desafio de manter a paz e a alegria em casa e formar filhos seguros e responsáveis, que é isso que a gente quer tanto, certo? Exatamente. Então, para isso, até queria perguntar aqui para você, né? Como é que tá esse tema do seu mini adulto ou da sua eterna criança, né? A gente não quer nem uma coisa nem outra, mas isso vai variar de acordo com o estilo educativo que o casal adota em casa. Se é um estilo mais permissivo, se é um estilo mais autoritário, tudo isso precisa de um exame e a gente queria trazer aqui alguns pontos para ajudar você a se perguntar como é que tá o nosso estilo educativo aqui em casa. Isso é muito importante. Isso vai também definir um pouco do projeto que você quer. Isso que a gente comentou aqui, que a gente tem visto aí, é muitos pais que cuidam dos filhos e não querem que eles cresçam, não querem que eles saiam de casa, não querem que vão simplificando a vida deles. E isso é um problema. Mas quais são esses estilos que você podia dar uma luz pra gente? Olha só, eu vejo que tem pais que são assim, esses pais, eu brinco que são os pais cortadores de grama, né? Que vão lá, antes de passar o cortador de grama, tiram tudo que tem na frente para não atrapalhar em nada. E às vezes a criança fica totalmente preparada, sempre com o ambiente preparado para ela, né? Mas eu gosto de pensar nos estilos, que são mais ou menos esse. O estilo permissivo, quando a pessoa permite que a criança faça tudo e deixa para corrigir só lá na frente, que quer ficar muito amiguinho do filho e às vezes acaba deixando muitas coisas para depois, e depois tem alguns problemas, dificuldades educativas. Grandes. Tem também o estilo em que o pai pensa assim, não, coitado, ele já tá tão cansado, coitado, ele já estudou tanto, deixa que eu arrumo, deixa que eu penteio, deixa que eu guardo, e esses acabam sendo pais negligentes. Então, às vezes é por uma ausência própria, assim, acaba querendo suprir de outras formas. Tem pais que são autoritários, né, que a gente falava também, esse estilo que acaba sufocando um pouco a criança ou criando filhos inseguros, porque sempre tem que ser do jeito do pai, sempre tem que trazer aquela correção, nunca tá bom, né, o filho pensa, bom, tá sempre aquém e se sente inseguro com isso. E tem também os pais que são pais responsáveis, né, que são pais autoritativos, que a gente fala, que tem uma autoridade equilibrada. E até essa pergunta, né, importante que a gente possa fazer, né? Será que às vezes para garantir uma boa alimentação eu acabo, sei lá, dando quase na boca, insistindo demais em coisas que talvez eu não precisaria? Ou sim, não, aqui eu preciso proteger esse tema, mas preciso saber equilibrar isso da medida certa. Ou, por exemplo, sempre tem alguém para recolher os brinquedos da criança, para ajeitar aquilo que ficou para trás. Será que não é importante que a gente deixe ela perceber as consequências daquela desordem, perceber o que pode acontecer a partir daquilo? Quando os adultos falam com a criança, às vezes até em tom infantil, ou a criança já tem lá mais de seus 6 anos e pede muito colo, e a gente sabe que, claro, a criança ela quer o carinho do pai e da mãe, mas dependendo da forma como é feito, carregar no colo do carro sempre no colo, na missa, na escola, na volta da avó, esse colo demais pode também ser ali uma forma de deixar esse período assim da infância muito esticado, assim, né? A gente precisa desse cuidado. Quando a criança também é muito consultada sobre os planos da família, quando a gente pergunta demais se ela topa esse plano, se ela gosta desse restaurante, se ela gostou da comida, se ela tá querendo tomar banho agora ou quer tomar banho depois. Quando a criança é muito consultada, isso pode até gerar uma ansiedade na criança, porque ela acaba carregando nas costas a decisão da família, o que não é para ela, né? A gente precisa ter esse bom senso, né, de preservá-la dessas decisões e simplesmente ajudar a fluir, né? Isso a gente vai falar um pouquinho também. E quando a criança solicita a atenção demais, assim, né? A criança quer chamar atenção, precisa da atenção. É claro que o olhar, né, ali, um olhar que vá a fundo, né? A gente falava disso outro dia, né, numa outra live, um olhar que penetre na criança e que resolva aquela inquietação que a criança tem. Muitas vezes um olhar profundo é muito mais significativo do que uma criança que fica lá o tempo todo pulando, tentando chamar atenção, e o pai que não dá a atenção pontual e precisa
e não sabe dizer, olha filho, espera um minutinho que agora eu tô aqui com esse assunto aqui com o porteiro, assim que a gente entrar no elevador eu já converso com você, né? Então tranquilize a sua criança para que ela não vire um solicitador de atenção e não consiga deixar os pais falarem com outras pessoas, e isso depois pode gerar uma série de conflitos desnecessários no dia a dia, né? E depois põe a gente em algumas situações. De todos esses estilos, a gente vê que às vezes você não pode nem exigir demais, nem exigir de menos, nem carinho de mais, nem carinho de menos. Por isso tem que ter, né, um meio termo aí. E aí quando você vai se posicionando nesse meio termo, né, lutando para não ser nenhum nem outro, esse seria como se fosse um pai ideal. Isso. Um pai que consegue, né, porque você falou de várias coisas ali, tem horas que eu tenho que fazer as perguntas e tem períodos que eu não tenho que fazer pergunta, ele tem que obedecer. Eu sei quando que é um e quando que é outro. Existem períodos, né, de 0 a 3 anos, né, é muito importante você ensinar ele a obedecer, mais do que questionar. A partir dos 3 anos ele começa já a pensar, né, e o córtex começa a desenvolver. Então não é bem nessa época que você tem que questioná-lo demais. Nessa época você tem que falar firme e dar segurança nisso. Exatamente. Então essas ideias de fundo, né, nos ajudam a pensar isso. Como que a gente pode proporcionar uma educação que projete para essa maturidade? A gente quer pessoas maduras, capazes de encontrar o seu papel no mundo, capazes de influir na sociedade, que sabem fazer render os seus talentos. Então a gente trouxe aqui 5 pontos importantes que podem nos pautar para esse grande desafio de direcionar essa educação para a maturidade, projetar o desenvolvimento dos filhos para essa grande doação aos outros, né? Sem ficar ali fechada em si mesma, né? Um adulto, né? Quando a gente pensa, eu quero que meu filho seja um adulto feliz, um adulto bem resolvido. Um adulto feliz, ele é aquele que não fica centrado em si mesmo, né? Então desagradável quando a gente começa a conversar com um adulto e que está sempre se vitimizando ou fazendo referências a si mesmo todo o tempo. A gente precisa aqui de um desenvolvimento físico, moral e intelectual para que essa criança esteja apta, né, preparada para poder fazer o que ela tem que fazer, estudar o que ela tem que estudar, né, e ajudar os outros. Então sair de si, esse é a nossa pauta aqui também para essa projeção. Além disso, né, o amor dos pais dá essa segurança para que a criança possa se desprender das preocupações dos pais, né? Assim, puxa, eu sei que eles são essa força sólida, sei que eles me amam do jeito que eu sou, então eu posso voar, né? Eu posso me desenvolver com mais audácia, né? Com um sonhar cada vez mais alto, quando eu vejo que há essa estabilidade no amor dos pais, né? E esse amor também tem um peso muito grande na formação desse futuro adulto, né? Perfeito. E nesse trabalho que os pais têm que fazer de amor, mas ele também tem que ser um líder, né? Uma referência para esse filho. E é interessante que quando você quer um filho, né, que não seja inseguro, você precisa ter pais que são fortes, que abrem o caminho, que ensinam principalmente com o exemplo. Você vê dentro disso, acho que um processo, uma coisa importante a gente comentar, é que a gente vive numa sociedade que está voltada muito para o consumismo e para o sentimento, né? Então ele sempre tem que estar bem agradável, as coisas agradáveis, e qualquer sofrimento para eles é um terror. Então a gente não ensina as crianças a crescerem com os sofrimentos que vão vir ao longo da vida. O sofrimento às vezes de um calor um pouquinho maior, ou de um frio um pouquinho maior, né? Esquecemos a blusa, né? E nós estamos numa cidade em que há variações de clima muito grande, né? Tudo bem, mas não precisa ficar reclamando, todo mundo sabe. A gente aprender a suportar essas dificuldades. E isso é importante ver. Primeiro, ver que os pais têm que ser o exemplo disso. Os pais sendo o exemplo, os filhos vão
ter os pais como uma referência no processo educativo deles. Esse tema do frio, né, que ele falou, puxa, saber até olhar assim para trás e pensar, né, mas historicamente o ser humano aprendeu a ser resiliente, né, aprendeu a se adaptar, né, aprendeu a se virar, e a gente não precisa se vitimizar ou pensar, puxa, culpa da mãe ou culpa do pai esquecer o casaco. A gente sempre fala isso aqui, não precisa culpar ninguém, a gente vai tirar partido dessa ocasião e pronto, né? Vai ser a oportunidade do mais velho tirar o casaco para cobrir o mais novo, ou vai ser a ocasião de ficar mais abraçadinho. Pronto, a gente vai saber solucionar com criatividade os problemas que vêm, sem se vitimizar, né? Isso é um tema importante para essa nossa pauta, que é filhos responsáveis e seguros, né? E esses filhos responsáveis e seguros, ele começa numa idade pequena. Quando você começa a dar pequenas responsabilidades com ele, que ele pode fazer, né? Que idade se poderia perguntar? Com 2 anos, 3 anos, com 3 anos ele consegue guardar o pijama dele? Então, sozinho? Então se ensina ele a guardar sozinho, porque ele vai crescendo em responsabilidades. Não, mas é mais gostoso, eu tenho que voltar lá no quarto para guardar o pijama. Você volta com ele e faz com ele, e vai fazendo com ele, você vai ensinando ele a ser responsável. Isso depois, ao longo da vida, vai vindo dentro das tarefas da escola, né? Vai vendo uma hora de ajudar em casa com algumas atividades, jogar o lixo, né? Arrumar a mesa, né? Você vai aos poucos ensinando ele a servir. Mas uma coisa importante nisso é como os pais encaram o trabalho. E esse é um tema bem interessante, porque às vezes as pessoas vão pensar, o meu pai, ele morava na fazenda com meu avô. Ele via o meu avô trabalhando, ele via o suor, né, de toda a luta, via as coisas boas e as coisas ruins. Ele sabia como o pai trabalhava. Hoje em dia tem um perigo que os pais chegam em casa, às vezes cansados, estressados, e só falam mal do trabalho. E parece que o filho começa a olhar assim, de trabalhar, ter responsabilidade, não é uma coisa boa. Porque é a referência que eu, como pai, estou falando. Às vezes eu estou estressado, né? Eu precisava desabafar, não consigo falar, o ambiente do trabalho está bem difícil, eu não tenho como falar lá. Vou falar onde? Vou falar em casa. Mas eu tenho que falar, chamar a esposa, falar, me ajuda aqui, escuta um pouquinho, mas proteja um pouco os filhos. Porque tudo que a gente faz reflete neles. Eles são, assim, um radar, né? Eles vão vendo as nossas virtudes, os nossos hábitos, as nossas, né, alegrias, as nossas tristezas. Isso tudo dá informação para ele. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente poder mostrar como é bonito o trabalho. E quando você trabalha e mostra que você faz bem, e eles vão sentir prazer em caminhar junto, né? Eu lembro que o pai, né, nem estava no nosso script aqui, mas o pai dava aula na engenharia elétrica à noite, né? Então depois de uma jornada de trabalho numa empresa, auditoria, outras coisas, ele à noite dava aula, né? E eu perguntava para ele, pai, mas você não fica cansado, né? Eu via que claro, depois de uma jornada integral, você chegar à noite, o terceiro turno de trabalho, e o pai dizia assim pra mim, eu descanso dando aula. E aí no começo, pensei, bom, sei lá, né? Mas eu depois quis até, essa informação ficou presa em mim, assim, tanto que eu fui para a área de educação. Sei que não é tão fácil assim, né? Porque não é só o prazer, mas assim, eu sei o quanto ele gosta de dar aula, eu sei o quanto ele gosta de ajudar os alunos a enxergarem aquela solução daquele problema, ou formar os alunos com o próprio exemplo, com a própria vida. Então tudo isso, de certa forma, vinha pra gente, assim, né? E até lembro que uma vez passei pelos corredores do Cefet, uma vez que eu fui levar uma coisa fui só dar um abraço, estava entre uma aula de inglês e eu passei lá onde o pai estava dando aula. E aí eu só ouvi 2 alunos conversando assim no corredor, falei assim, bom, eles não sabem que eu sou filha, né? E aí eu tava lá no corredor, e aí um virou pro outro e falou, você fez os exercícios que o professor Ney passou?
falou, eu fiz, né, porque na aula dele, assim, eu nem pensar chegar aqui sem exercício feito. Aí eles brincavam com nem pensar, né, nem pensar. E eu lá do lado, assim. Só. E aí ele depois chegava em casa com um monte de exercício para corrigir e pedia ajuda para os filhos. A gente ajudava a verificar lá se estava certo o dígito verificador, né, e como que a gente podia lançar isso. Mas fazia com que os filhos se envolvessem naquela correção de trabalho, ajudava também a que a gente percebesse que como para ele o trabalho, né, da docência era importante. Então isso tudo foi ficando, né, e isso se ensina a partir do exemplo, né. Porque, na verdade, pegando esse exemplo, eu tinha que fazer algo que fosse bom para os alunos, que era eles exercitarem. Não adianta você querer ensinar alguém e não fazer. Não vão aprender só de teoria, só de pensamento, só de palavras. Tem que fazer. E eu tinha pouco tempo, então a gente fazia uns esquemas em que a gente tinha uns números verificadores, né, para facilitar a minha correção e até ajudar. E sempre uma das coisas que eu queria era envolver os meus filhos no meu trabalho, porque eu tinha pouco tempo, eu tinha que envolvê-los para poder ter trabalho. Você não podia dizer, ó, então fica tudo aí fechado e eu vou ficar agora o domingo inteiro corrigindo prova aqui. E se eles estavam junto comigo, eu vou ensinando eles, e eles também participar, ajudar o pai a fazer, eles crescem. Então, às vezes dá mais trabalho, dá mais trabalho, você poderia fazer mais rápido aqui, mas esse trabalhar junto com os filhos, deixá-los te ajudar, é uma parte importante. Uma das características que a gente, falando desse filho, que ele tem que idealizar o teu pai, ele tem que ver em você algumas características muito importantes, né, de valores e atitudes que você faz. Isso é o que eles vão estar com o radar, não é? Eu sei que a gente tem agora outros modelos muito evidentes para os filhos. Às vezes é um professor, é um influencer, né, é uma pessoa na internet, mas os pais precisam ser admiráveis, né, assim, e isso supõe um exame contínuo, né. Será que como que meu filho me descreveria, né? Como que ele me percebe, né? Até para vocês que estão acompanhando a gente pensar isso, né? Quais são as marcas que eu estou deixando aqui na minha família ou enfim, características mesmo que meu filho poderia me descrever, porque é um tema importante, né? Que os pais sejam vistos com esses bons olhos, que sejam as principais referências. Mas na realidade os pais sempre são, né? Aquela pesquisa que a gente já comentou esses tempos atrás aí em outras lives dos Estados Unidos, que eles perguntaram para os filhos quem tinha mais influência, na parte sexual, né, e na educação sexual, se eram os amigos que influenciavam nos conceitos ou eram os pais. E quando perguntaram para os pais falaram que eram os amigos, mas quando perguntaram para os filhos responderam, não, a minha referência é o pai. Então os pais americanos, que talvez não seja o que acontece aqui no Brasil, acontece porque eu mesmo duvidava disso, às vezes a gente não acredita que a gente tem essa influência. E acredite, pessoal, você tem a influência. Você é a referência dele. Então é muito importante. E por isso que eu digo que o filho ajuda os pais a crescerem em valores, porque diante deles, diante daquele ambiente, também a gente não pode ter uma vida dupla, né? Uma maneira de um jeito quando os filhos estão, de outro jeito quando os filhos não estão, de um jeito quando eu estou no trabalho, de outro jeito quando eu estou... Não, a gente tem que ter uma unidade de vida, porque a coerência é uma parte muito importante, que vai dar confiança para eles e segurança no que a gente fala, né? E não tenho medo de exigir dos filhos, não tenho medo de pedir um pouco mais. Claro, vocês têm que exigir e acompanhar. Não dá só para transferir uma tarefa que é tua para ele. Não, você transfere e acompanha. Vai indo. Mas o importante é você exigir. Porque eu até estava lendo uma frase, né? Aqui um texto desse livro que eu achei bastante interessante, que às vezes os pais querem agradar os filhos, querem ser amigo dos filhos, né? E não ser esse líder, essa referência para os filhos, né? Não ter essa unidade.
E ele fala aqui, muito interessante, que ele fala, ironicamente, apesar de todos os esforços dos pais em dar-lhe um lar agradável, ameno, os filhos têm por ele pouco ou nenhum respeito. A consequência de você não ter uma coerência, de não ser assim, de procurar dizer, cara, a verdade é que não tem, vamos falar a verdade, acabou. Não existe mentira aqui dentro de casa. Esses valores e atitudes sendo marcados como bandeiras dentro vai dar uma referência. E ele continua aqui, acham que seus pais são legais. Os filhos não gostam desses pais agradáveis também, porque fazem tudo para eles, e admite que gostam dos pais, da mãe, mas não estimam os seus pais como pessoas fortes e, portanto, como exemplo a serem imitados. Então, pais, querem ter filhos maduros, saibam que vocês são o exemplo a ser imitado. Essa importância também de maturidade que a gente está evocando aqui, nos ajuda a lembrar isso, de que os filhos precisam saber enfrentar os próprios desafios. E a gente tem que proporcionar oportunidades para isso. Então, não ter medo de que de fomentar isso, Até queria que o senhor mostrasse qual é o livro que foi a citação, Chama Como Ser um Bom Pai, da Solar Colégios, que tem a coleção Família e Educação, do James Stinson. E eu queria também agora trazer 5 ideias, agora que a gente já pensou, bom, quero sim filhos maduros, eu quero que ele saiba fazer sozinho as coisas, sem ficar dependendo do ok, do aval, do olhar do pai para tudo. Esse ponto assim de a gente querer ser, a gente tem que pôr os filhos, Eu, contando aqui uma história lá do meu mais velho, eu com esses 2 empregos, eu não viajava muito, eu precisava que ele fosse no banco, ele tinha 12 para 13 anos, e naquela época para fazer, ele tinha que fazer um reembolso de alguns talões de cheque que o banco estava cobrando de mim, e eu pedi para ele. A minha esposa falou, você é louco, ele não tem maturidade, certo? Eu falava, não, você tem que ir lá fazer um estorno, daquele valor. Ele nem sabia o que era a palavra estorno. Mas aí que eu comento que a gente tem que pôr os filhos em pequenos desafios, não ter medo que eles vão errar, porque eles vão errar, e você vai estar com eles, e daí você vai estar lá junto. Ele foi lá, tremendo, chegou na frente do gerente, leu o papel, certo? Leu o papelzinho que eu tinha, você vai pedir o estorno disso aqui, entrega isso aqui para ele, vai lá, conseguiu fazer voltar. A felicidade que ele tinha de ter conseguido vencer o medo dele, Então pode ser coisas assim. Eu tinha uma outra filha que detestava falar com outras pessoas, tinha uma timidez assim, ela não é timidez com as outras, mas quando precisava amigas, ligar o telefone, e eu sempre pedia para ela fazer, ligar para a pizza, vamos pedir a pizza, e ela falou, não pai, não quero falar, e ela fez. Hoje ela trabalha, fez a administração, agora ela trabalha cobrando outras pessoas. Aquele trabalho que a gente fazia lá dela ver a pizza, gerente financeira já agora, de ir buscar a pizza, de vencer, ele falou, mas o que eu vou falar? Eu falei, você vai pedir uma pizza. Hoje ela faz um trabalho, ela venceu, hoje no trabalho ela venceu, ela consegue fazer bem, porque ela venceu aquele pequeno defeito. Só que naquele primeiro defeito, aquele que ela fez errado, que às vezes ela se perdeu, que eu tive que depois entrar, eu estava junto com ela, ajudando ela a superar o defeito dela. Então, no lar é o lugar de a gente crescer nisso. São pequenas coisas, Você vai pedir para eles lavarem a louça? Vão quebrar a xícara? Vão. E aí a gente vai fazer o quê? Um escândalo? Por que quebrou aquilo? Porque quebrou a xícara. Ninguém pega uma xícara e quebra, De propósito. Às vezes a distração, a conversa, daí você fala, pessoal, a gente tem que estar mais atento, orienta e faz. Porque as grandes virtudes e competências que nós queremos formar os nossos filhos lá na frente, eu vou ter que cultivar aqui dentro de casa. Seja a ordem, a paciência, constância,
tudo isso eu consigo fazer dentro de casa. Eu cortei você aí? Não, é isso mesmo, imagina. Aqui a gente tem um roteiro e depois a gente vai criando no meio do roteiro aqui. Mas eu acho que esse é um tema, esses exemplos ajudam muito, né? Ajudar os filhos a vencerem essas dificuldades. E quando chega um filho dizendo, mãe, o que eu faço, né? Tem até uma sugestão isso, né? De olha, o que você acha que você deveria fazer? Né? Devolver a pergunta. Não ter medo de deixar o filho gastar o fosfato ali com essa criatividade que vem, né, de assumir as consequências do que ele propôs, né? Principalmente se ele está lá com 13, 14, 15 anos. Isso. É fundamental. Se ele está com 2 anos... Aí você fala com clareza. Faz tal coisa, pega o pano. Não tem... não é que eu tenho que fazer sempre a mesma coisa com os filhos, porque cada faixa etária... E a gente tem isso, tem o nosso curso do método Cluster que a gente está fazendo, tem uma etapa que a gente explica muito bem todas essas etapas e como que a gente pode exigir, o que facilita para ele, facilita para nós e deixa ele mais feliz. Mas é assim, não é a mesma coisa. Do 3 anos é clareza, do de 15 anos é esclarecimento, ensinar a pensar a verdade, buscar a verdade. Né? São completamente diferentes. Né? A mesma criança, mas ela evoluiu. Né? O cérebro dela evoluiu, as necessidades delas evoluíram. Né? E pouco a pouco a gente vai vendo o quanto isso impacta na formação dessa sadia autoestima. Né? Uma criança que superou os medos, né? Você falou aqui do mais velho que foi lá no banco, da outra que agora já sabe fazer por si mesma, né? Toda essa gestão financeira. E como foi importante, lembro também que elas não queriam fazer todo o curso de Excel, né? Teve até... Fala aí, pai. Essa do curso de Excel, eu sei que para elas é boa, né? E tinha uma que estava fazendo administração, outra estava fazendo enfermagem e uma estava no ensino médio. E eu matriculei todas elas no curso do Excel. E elas... O bacana, no começo elas resistiram, depois elas falaram, pai, eu vou indo e vai. Aí chegou na primeira aula, o que o professor pede, né? Por que você está fazendo aqui, né? Certo? Aí chegou na que estava no ensino médio, ela parou assim, olhou assim, ó, porque meu pai me mandou. Simples assim. Sim. Na realidade, essa menina, ela já tinha ido para os Estados Unidos com 14 anos, ficou 6 meses lá, né? E já tinha feito várias coisas que a gente tinha feito juntos. E provavelmente tinha uma confiança de que ela diz, olha, o pai me ajudou a conseguir o visto, porque o interessante, eles tiveram a possibilidade de ir para os Estados Unidos, porque eu tinha um filho que morava lá, mas eu falei, eu não vou fazer nada por você, eu caminho, você vai fazer com você. Aqui assim, em casa tinha um mapa mental de todas as atividades que a gente sentou junto e foi pensando, olha, qual é o passo a passo? Qual é o passo a passo, né? Você vai ter que chegar, você tem que ter o passaporte, então você tem que tirar isso, tem que ter o visto, tem que ter isso, tem que ter isso. A gente foi fazendo, e ela acompanhou, ela não tinha noção de tudo isso, eu tinha que dar a noção para ela. Né? Eu fui assim, a cabeça dela e ela olhou aquilo. Isso tudo provavelmente deu confiança de dizer, olha, eu não sei o que o Excel vai me ajudar, certo? Mas eu vou fazer. E hoje, em diversas coisas, em diversas atividades profissionais e até sociais, que ela usa o Excel com uma boa habilidade, porque aquele curso, né, facilitou a vida dela. Né? Exatamente. E a gente está aqui, na verdade, eu falei, em algum momento devo ter falado isso, mas que a gente quer trazer 5 pontos. Né? A gente está aqui falando vários temas que são relevantes para essa construção de adultos, né, de pessoas maduras e responsáveis e não mini crianças, não queremos uma família infantilizada, queremos pessoas de verdade, né? Esses exemplos foram ilustrando tudo isso. E agora eu queria trazer os 5 pontos claramente aqui pra gente não perder isso de vista. Tem o FREST, né? Não? É outra coisa. O FREST é outra conversa. Ele gosta dessa sigla. Mas eu queria trazer esses 5 pontos que a gente tem aqui pra falar sobre esse caminho, né, de uma exigência sadia. Então o primeiro ponto que a gente precisa é
ter clareza, né, do exemplo que os pais são bons líderes e que eles vão trazer isso para os filhos de uma forma muito evidente, né, procurando em primeiro lugar serem maduros, né, bons pais e bons exemplos. O segundo ponto, né, é que o pai saiba, né, até trago o pai aqui, né, defender o lar, né, defender a família. Isso supõe proteger um ambiente respeitoso em casa. Supõe mostrar ali que o amor se faz, né, através de diversas formas, mas especialmente com essa força e com essa direção, né, de um casal alinhado, de um casal que está unido e de que um se apoia no outro. Né? E respeita o outro e protege o outro. Né? E não, assim, o marido não faz gozação da mulher, nem vice-versa. E nem dos filhos. E nem deixar que os filhos façam isso. Quando ele protege... mas aí o ambiente não vai ficar pesado? Não, o bom humor tem que permanecer. Agora, a chacota... Desrespeito não. Depois o outro tema é extrair o melhor de cada filho, né? Qual que é a competência que a gente quer fazer florescer? Como que a gente pode encorajar os filhos a aprender com os erros, né? Não trazer esse peso muito grande para aquilo que não deu certo e tal, mas aprender com os erros. Puxa, não saiu tal coisa, não fez ali, e por que não saiu, né? E como que a gente pode resolver, né? Ter essa clareza de que a gente não vai deixar, né? Alguém vai fazer, não. Vamos fazer junto. Né? Eu lembro aquela vez que também o mais velho foi deitar e o pai tinha falado, preciso que você ajude a lavar a cozinha da noite, né? A louça. E ele tinha ido pro futebol, tinha tido prova e foi dormir, e quando o pai chegou à noite das aulas, ele já tinha ido deitar. Nós tínhamos 9 filhos e a esposa estava cuidando dos bebês, dos pequenos. Lá. Então ela entrou no quarto dando de mamar, então a cozinha não era dela e a cozinha era do mais velho. E ele chegou, certo? E quando eu cheguei às 11 horas, estava dormindo. O que fazer? Né? Você sempre se questiona. Né? Acordo ele, e acordo mais uns 2, 3, crio um ambiente que provavelmente se acordar um piado de 16 anos, né, para lavar a louça, você acha que isso vai ser uma coisa fácil? Não. Não é uma coisa fácil. Talvez na família você possa ser mais fácil. Aqui não era, eu sabia disso. E eu fiquei, né, o que eu faço? Né? Limpo eu mesmo? Eu não queria deixar aquilo para a esposa. Ela tinha que acordar e ela tinha que fazer as coisas, não dava para ter toda a bagunça ali. Né? E aí fiquei pensando, falei, não, eu vou acordar. Eu devo acordá-lo. Eu devo ensinar ele que se essa é a responsabilidade dele, ele tem que cumprir. E vim aqui, busquei, tirei, fomos lá junto, mas não deixei ele fazer sozinho, eu estava junto. Não só junto, mas o ritmo que eu estava fazendo era bem... Ele não estava assim, com aquela velocidade, né? Acordando ali. Mas eu falei, vamos fazer rápido, vamos fazer isso aqui, vamos dormir rápido, vamos fazer... E depois, quando estava terminando ali, né, conversei com ele. Um abraço. Né, deu um abraço, né? Ele falou, eu sei, estou muito cansado. Não, tudo bem, pai. Né? Pediu desculpas e vamos em frente. E acabou. Né? Acabou o problema. As crianças, para serem educadas, eles têm que ter esse ambiente de que eles podem errar aqui dentro e que a gente vai estar junto com eles. E eles não vão fazer as coisas por fazer errado, eles não é para isso. Mas eles às vezes estão cansados, tem muitas influências, né? Eles são mais... A gente vai ter que ensinar eles a ser focados. Eles não são focados. Nós temos que desenvolver. Por isso, esse extrair o melhor né, sonhar com as grandes competências que esse teu filho tem que ter, porque você está facilitando a vida dele lá na frente. Pode ser que ele não entenda agora que você está fazendo ele guardar. Você terminou, então guarda. O que usou. Uhum. Pai, eu estou cansado. Guarda, porque esse guardar aqui, eu estou facilitando a vida dele lá para frente, a vida profissional, com a família dele, com os filhos dele. Então, isso é importante. Então a gente falou aqui desse extrair o melhor de cada filho, né? Deixar que ele faça, que ele saiba fazer por ele mesmo. Também esse tema da autoconfiança, né? Quer dizer, fomentar a autoconfiança. Que ele é capaz de fazer, que a gente não precisa ficar corrigindo tudo que ele faz, né? Deixar errar, isso tudo faz parte também desse processo. E essa projeção para o futuro, né? Não ter medo de projetar, de sonhar, de arriscar, né? A gente precisa
que eles saibam vencer os seus próprios medos, que eles saibam apostar em si mesmos também, e que eles saibam fazer as coisas bem, né? Então tudo isso é importante, e acho que aqui a gente foi trazendo vários temas. Esse pensar em não criar filhos infantilizados, né? Não deixar que a gente seja, claro que não é um termo assim saudável, mas pensar eu não quero ser manipulado pelos filhos, porque um pede pedir de um jeitinho, pedir do outro, ou o pai deixa esse tema, a mãe deixa aquele outro. A gente precisa saber, assim, quais são as batalhas que nós não vamos abrir mão, né? Que vai ser isso, os encargos em casa, e que a gente vai com muita serenidade, com muita segurança, exigir pai e mãe na mesma meta, né? Então, a gente não vai deixá-lo dormir sem ter feito tal coisa, sem ter feito a tarefa, e se alguma vez tiver essa exceção, assim, a gente vai deixar claro que é uma exceção, mas saber que, assim, tem batalhas que precisam ser vividas pelos pais e assumidas pelos pais, pensando no futuro, né? Óbvio, a gente não quer deixar para depois, né, a educação, a gente quer focar naquelas principais batalhas de cada temporada, para que ele possa assumir essa responsabilidade e possa crescer em segurança. Eu sei que se eu não quiser fazer, não é que vai depender do humor da mãe, né? Porque tem coisas que, assim, se a mãe tá bem-humorada, pode chegar e pular no sofá. Mas se a mãe tá mal-humorada, se eu pulo no sofá, ela fica louca. Ou eu dou uma puladinha e vejo para testar o humor dela, né? Tem alguns combinados que, se a gente deixa muito claro, quer dizer, não precisa ser tudo, né, como um sofá nesse caso, mas não pode haver tanta flutuação de humor em alguns combinados que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento deles. Então, quais são essas batalhas que a gente vai combinar enquanto projeto educativo para os filhos, né, o pai e a mãe? Então vai ser isso, aquilo, e ajudar um ao outro a que sejam coerentes nessas metas, né? Acho que aí ajuda muito. E quando esses dias a gente estava comentando, a gente vive falando de educação aqui, e a gente depois já se perde, né? Onde que foi? Mas essas duas coisas, né? Que eu preciso querer educar o meu filho, né? Então eu tenho que querer. E a segunda coisa é acreditar que eu sou capaz, né? Então de ser um bom pai, né? Eu tenho uma frase que ele comenta aqui dentro desse livro, né? De que a gente tem que acreditar que eu posso ser, né? Preciso às vezes me formar? Preciso, às vezes não, preciso sempre me formar. Preciso me formar, preciso agir, preciso fazer, mas saber que eles esperam que eu seja um bom pai, né? E eu acredito que eu vou ser um bom pai. Para isso, vou pôr os meios necessários, né? Ser líder, né? Ter um ambiente de harmonia do casal, né? Pensar no melhor que eu posso tirar, né? Fomentar esse querer também dos filhos deles quererem serem pessoas boas e fazer eles sonharem com o futuro. Também eu penso que, assim, a gente, quando fala sobre esse não ter um ambiente infantilizado, os pais perguntam, mas então não posso ser carinhoso com meu filho, né? Não posso, tem que ser frio, seco. Não, a gente quer justamente o contrário. A autoridade se faz nesse ambiente de confiança que exige o carinho. É muito importante esse carinho para que a gente cresça como pessoas saudáveis e emocionalmente saudáveis. Então não é que eu vou tirar o carinho, muito pelo contrário, o carinho está em tudo isso. O carinho vai nos ajudar a crescer naquele ambiente de amor, que tem essa força, essa direção de que sim, vale a pena, e é por amor que eu estou pedindo isso para você e fazendo isso com você. Então ter clareza que o carinho, a comunicação, a exigência, isso vai fazer de cada um de vocês bons líderes, né, bons pais, para esse ambiente educativo, e para que a criança possa não ficar criancinha ali para sempre, mas ser uma pessoa completa, né, como ela já é, mas com todas essas potencialidades que a gente quer. Você falando desse tema aí, ele me lembrou muito de um livro que eu recomendo, que é Carinho e Firmeza com os Filhos. E é um livro que é também da Quadrante, e ele tem vários desenhinhos, né, algumas características. E tem um desenho que eu gosto muito, assim, que tá o pai e a mãe com uma cara assim firme e com um cartaz assim: porque nós te amamos, nós não deixamos você fazer isso, né? E eles assim felizes, contentes, assim, e a criança, né, chorando ali, né, um desenho de uma criança chorando, e eles ali com aquele cartaz, os dois,
cada um segurando um pouco, uma haste da faixa, porque nós te amamos, que nós não deixamos você fazer isso. Então o alinhamento dos pais, né? A coerência de dizer que não é porque ele está chorando que eu vou ter que fazer, né? Eu tenho que ter o carinho. Não é também só deixar chorar, que como você falou, a gente tem que ter as duas coisas. Mas eles necessitam desse alinhamento, desses valores muito bem definidos. E aí com isso, o grande objetivo é que nós vamos ter filhos, né, maduros. Nós vamos criar homens. E nós mulheres. Não vamos criar homens e mulheres. Nós não vamos criar criancinhas, né, mimadas. E hoje a gente vê nessas novelas que tem alguns, né, uns estilos de vida de pessoas que são fracas, né, não sabem enfrentar o sofrimento. E nós temos que, os nossos filhos vão virar o século, né? Os filhos que estão ali nascendo agora vão virar o século, vão chegar lá no final do século. Qual a responsabilidade? Que filho, como que a gente vai formar essa sociedade? Nós temos essa responsabilidade. Espero que você tenha gostado aqui desse tempo com a gente, né? Compartilha, curte e a gente encontra vocês no próximo vídeo então. Certo? Valeu, pai. Obrigada, Valeu. Um beijo. Tchau, tchau.